Olá amigos, domingão, dia 10 de julho, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 11 a 15 de julho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Procedimento simples, se você estiver aqui no YouTube, parte de baixo do vídeo vai ter o botão inscreva-se, clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado, que você vai sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal, seja a parte de radar da semana, radar do mercado, todos os dias ali a partir das 11 horas, e também você vai ter também aqui a parte da análise de fechamento pregão e mais vídeos de aprendizado. Fica aí devidamente antenado, e por falar em vídeo de aprendizado, aproveite ao máximo os vídeos de aprendizado já existentes dentro do canal. Vamos aqui para esse radar da semana para falar primeiramente aqui de Ibovespa, o índice Ibovespa, depois eu vou falando ali do dólar futuro, falando dos futuros dólar e DI, juros. Venho falando também de futuros aqui do S&P 500, petróleo. Na sequência falo de Petrobras, falo do minério, contrato minério, futuro. A gente pega aqui também para falar de Vale 3, falo aqui, deixa eu voltar apertei o botão errado aqui. Falo também depois dos índices. Esses índices aqui são esses índices de consumo imobiliário, energia, financeiro e materiais. E na sequência ainda abordo mais 10 ações aqui listadas, fora as duas que Petro e Vale, mas essas 10 ações aqui vão ser abordadas nesse radar da semana. Então, se você já tiver algum outro ativo que não está aparecendo aqui, que você queria que tivesse comentar, que eu comentasse, coloca aqui nos comentários que na próxima análise de fechamento pregão a gente busca atender. E também, se você está gostando desse formato, se você tem alguma sugestão para aqui para esse radar da semana, também deixa aqui registrado nos comentários. Por exemplo, a gente está falando agora dos setores, a gente está trazendo S&P 500, trazendo petróleo, minério, enfim, se você estiver gostando, além de deixar um like, que eu vou rodar a vinheta, você já vai aproveitar esse momento para isso. Você pode também escrever aqui nos comentários o que você gostaria de ver mais aqui nesse radar da semana. Agradeço sua participação desde já. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa, que terminou a semana apresentando uma alta de 1,35%, o GPS da tendência que estava ali na faixa dos 95%, aumentando a chance de entrar algum processo de correção. Isso, com essa semana, a forma como aconteceu a semana, de ter vindo lá embaixo, voltado e ter superado aqui pelo menos a máxima da semana retrasada, já cria uma expectativa mais positiva, que é de se ter um movimento aqui ou mesmo lateral ou de alta, buscando zona de resistência. Primeira resistência, desafio na faixa ali do 102.225 a 720, 102.225 a 720. Acima disso, dá para pegar aqui, por exemplo, Fibonacci em todo esse movimento de queda, vai ver que a gente tem resistência aqui no 102.400, que é a região que eu já comentei, 102.225 a 720. Peço desculpa. E depois na faixa ali dos 104.290. São os níveis de resistência mais próximos. Acima disso, 105 mil pontos. Esses são os desafios para o Ibovespa. Superação da máxima dessa semana reforça um pouco mais a chance de subida. E olhando para o gráfico diário do Ibovespa, dá para perceber que o pregão de quinta-feira foi um pregão muito bom. Vou colocar, tem aqui em azul, foi um pregão muito bom. E aqui um pregão de correção dessa alta, criando a expectativa do próximo pregão de segunda-feira, esse pregão aí de amanhã ser um pregão mais positivo. Essa é a expectativa, apesar de não ter revertido ainda a tendência que é de baixa no gráfico diário, semanal e mensal. Gráfico diário volta a ter tendência de alta se superar a máxima deste topo aqui, na faixa ali dos 102.237. Seguindo aqui para falar do dólar, terminou a semana apresentando um candle de reversão, gráfico semanal, a tendência ainda é de alta, então vou deixar aqui claro que a tendência, tecnicamente falando, a tendência é de alta, mas após um longo movimento de subida, 5 semanas positivo, fechou uma semana negativa e com um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse candle confirma essa estrela cadente. E o que isso sinaliza? Sinaliza a chance de se ter um movimento de baixo no gráfico semanal ou um movimento lateral, ou seja, de iniciar uma correção de toda essa subida aqui.
Qual o suporte mais próximo? Essa máxima aqui desse topo, 5.238. Abaixo disso a gente vai falar lá no 5.116,5. São esses níveis aqui de suporte, falando de nível de topo anterior. Podemos ter a média móvel aqui exponencial de 3 períodos, na faixa 505, e também pegando os números do Fibonacci, as retrações 576 seria um outro patamar aí de suporte para o dólar. Então, nesse momento, até mesmo a forma como acabou, e aí eu pegando aqui, ó, dando um zoom menos, dá para perceber o que? Olha onde foi bater. Topo ali para trás, mais fundo aqui anterior. Então bateu num nível importante de resistência e perdeu bastante força. Quando perdeu bastante força, dá para ver pelo gráfico diário. Olha os dois últimos pregões. Dois candles que devolvem muito do que subiu aqui nos últimos pregões, ou seja, de 4 pregões aqui tinha subido. Em 2 pregões devolveu simplesmente tudo, fechamento forte aqui para baixo dos gaps, fechou abaixo desse gap, fechou abaixo, esse último que fecha abaixo de 2 gaps e ainda da média. Isso aumenta a chance de realmente ter um processo de correção no gráfico semanal. Como eu já disse, a perda da mínima da semana passada, localizada aqui nos 5.284, reforça a chance dessa correção. E isso pode trazer, justamente pelo gráfico diário, uma tendência mais indefinida de poder ter topo descendente, suporte mais próximo 5.275,5, região aqui 5.275, região desses 3 máximos aqui, 3 candles, um ponto mais testado. E depois aí teria essa região de fundo aqui, que seria na faixa dos 5.188,5 até 5.188 a 5.180. Zona de suporte aí mais próxima pelo gráfico diário. Então, um cenário mais para correção no dólar. Seguindo aqui para falar do gráfico do juros DI, contrato futuro F25, a gente tem aqui teve aqui uma semana boa, com alta de 2,6%, e essa semana finalmente conseguiu fechar acima dessas máximas. Está ascendente, então cria ainda uma chance maior de poder ter algo para cima. Olhando para o gráfico diário, lembrando, a tendência de alta pelo gráfico semanal, a tendência de alta pelo gráfico mensal, está alinhado para cima. Gráfico diário também retomou tendência quando fez isso aqui, ó, bateu aqui nessa região, girou um fundo, superou essa máxima. Só que depois dessa superação de máxima que aconteceu ali na terça-feira, não conseguiu evoluir muito, mas ainda continua apontando para cima. Está mais travado o movimento de subida, então não esperaria algo tão longo para cima. Resistência ainda válida na faixa dos quase 13, 12,98 e depois disso na faixa dos 13,10 a 13,16. São as resistências mais próximas. Então, por enquanto, apontando para cima. Só muda esse cenário positivo se voltar algo aqui para baixo dessa região, desse fundo do diário, na faixa dos 12,61. Falando aqui agora depois de juros, eu selecionei aqui para falar do S&P 500. Então vou começar aqui falando do S&P 500, que pelo gráfico semanal segue dentro de uma tendência de baixa. Pelo gráfico semanal segue dentro de uma tendência de baixa e aqui um movimento de correção. Ainda patinando em cima desse nível aqui anterior de fundo. Então brigando aqui com essa região, mas ainda trazendo a expectativa de poder ter algo para cima. O que vai mudar essa expectativa, olhando para um gráfico diário aqui, ó, deixa eu só colocar aqui certinho, usar isso aqui, pronto. O que vai trazer a questão de ter aí uma fraqueza para subir é olhar para um gráfico diário aqui que está gerando uma correção em ABC, basicamente, dessa queda aqui. ABC é em 2 etapas, sobe, não tem tanta força, para no nível de resistência, volta a gerar fundo ascendente, por enquanto está para cima, está apontando para cima. Para gerar uma tendência de alta de curto prazo, a tendência está indefinida no gráfico diário e de baixa no gráfico semanal, tem que superar aqui a região dos 3.945. O movimento de subida está mais fraco do que foi a queda, mas de qualquer forma segue apontando para cima. O que vai realmente trazer um sinal mais negativo é gerar topo, ou após superar essa máxima já gerar um topo, voltar ali para baixo da média, perder a mínima do que na anterior, ou já agora, na segunda-feira, voltar a fechar aí para baixo da média, aumentaria a probabilidade de queda do S&P 500. Então lembrando que pelo gráfico mensal, ainda olhando até para a questão das recessões, em média nas últimas recessões dos Estados Unidos, últimas desde 1948, a média de queda na faixa de 29%. Então, se a gente pegar a média e projetar aqui para baixo, a gente está falando de 3.400 pontos. Então, ainda está, apesar do mês estar positivo, ainda mantém-se dentro de um movimento de queda, que só muda aí o cenário basicamente ao retornar. Deixa eu só voltar aqui
clicar nessa ponta, nessa seta aqui que eu vejo os valores, na faixa superando aí os 477 para mudar esse cenário mais baixista e pensando num prazo um pouco mais de médio prazo. Tá? No curto prazo, podendo ter uma tendênciazinha de alta se superar a máxima desse topo aqui em 3.945. Seguindo aqui agora, depois da S&P 500, vou falar do petróleo. E falando aqui do petróleo, semana, vou voltar aqui para o gráfico semanal. Deixa eu colocar aqui gráfico semanal. A semana que a gente tinha uma expectativa maior de poder ter algo para baixo, de buscar essa região aqui, terminou vindo buscar a região de suporte, região ali por volta dos 111 a 100. Então é um nível importante de suporte que vem se sustentando acima dos $100. Mas por enquanto o viés ainda é de baixo. Não tem nenhum sinal para cima, fechou novamente para baixo da média, por mais que deixou essa sombra inferior, ainda o viés é mais de baixo, de poder afundar um pouquinho mais. E ainda olhando para um gráfico mensal do petróleo, gerou um sinal de topo depois de um longo movimento de subida. Perda da mínima ali do mês anterior. Isso aumenta as chances de poder caminhar para poder testar a média. Igual aconteceu aqui, perdeu a mínima, veio aqui bater a média, pode novamente fazer algo parecido. Enfim, num processo de correção. Indo para o gráfico diário do petróleo, está numa recuperação da tendência de baixa. 2 candles fortes de baixo, 2 de alta, mais fracos do que foi de baixa, 2 muito fortes de baixo, perdendo vários níveis de suporte. Agora tem 2 de alta, de novo mais fracos que o de baixo. Então, enquanto o mercado, o petróleo, o mercado não trouxe o petróleo para cima do nível de 110, 109,5 a $110, continuamos dentro de um viés mais negativo de poder ter topo descendente. E para mudar completamente esse viés, precisa romper esse topo anterior, que é essa máxima na faixa dos 114,70. Então, isso seria o sinal de mudança do cenário mais negativo de curto prazo que está nesse momento o petróleo. E por falar em petróleo, vamos falar então da Petrobras, que terminou a semana em alta, ou seja, o petróleo conseguiu se recuperar ali nos 2 últimos pregões. A Petro também fez isso, conseguiu se recuperar aqui nos 2 últimos pregões, 2 pregões para baixo, 2 pregões para cima. O petróleo também tinha 2 pregões para cima, 2 para baixo, agora 2 para cima no fechamento da semana, quinta e sexta-feira. A Petro está no cenário de indefinição da tendência, ela retoma a tendência de alta se ela conseguir superar os 29,28. Olhando para um gráfico semanal, a tendência também ficou indefinida. Por que indefinida? Por causa disso aqui, ó. Fundo ascendente e a perda da mínima desse último fundo ascendente. Por enquanto, dentro de um movimento... Desculpa, dá uma gripezinha aqui, então quase veio um espirro aqui, mas não terminou não vindo. E aqui nós temos um nível de resistência de topos anteriores que a Petro está respeitando, né? Na faixa ali dos R$29, por volta dos R$29, 29, 28,85 a R$29. Oscilou acima, mas não conseguiu fechar acima dessa região. Está dando um movimento de subida no gráfico semanal, só que lembrando que a Petro pode fazer algo aqui nesse formato. Onde começa a aumentar essa probabilidade? Ó, se tiver de novo aqui um novo fechamento para baixo da média, nova mínima, isso vai aumentar realmente a chance, porque já seria um topo descendente e aumentaria a probabilidade de queda da Petro. Por enquanto, tendência indefinida. De maneira geral, ó, em termos de operações, eu ficaria mais interessado em compras acima dos R$29. Fundo ascendente aí pelo gráfico diário. Desculpa. Falando aqui agora do minério, né? Minério. Pegando aqui o gráfico do minério, gráfico semanal, primeiramente. Movimento de baixa, tendência de baixa. Então, nenhum suporte tão relevante pela frente. Indo para olhar o gráfico mensal, dá para se observar que tem até uma média de prazo maior de 62 períodos, mas o suporte principal está na casa dos 102. Então, por volta dos 102 é o suporte principal. Enquanto o mercado não gerar nada diferente do que temos aqui, o caminho mais provável é escorregar aqui para essa região de 102. E olhando para o gráfico novamente semanal, dá para ver que gerou a tentativa de fundo, veio aqui, veio para baixo, até oscilou aqui embaixo, então fica a expectativa de poder ter algo mais para baixo aqui realmente no minério. Ou seja, ele veio tentar subir aqui, bateu nesse ponto, isso nas semanas anteriores aí, bateu nesse ponto e não conseguiu se recuperar. Então, enquanto não gerar nada relevante para cima, seguimos com um viés mais de baixo no minério, que afeta aí Vale, falando também na parte de siderurgia, também tende a afetar. E voltando, falando até do gráfico diário aqui, ó, topo descendente. Se a gente lembrar, os Minas gerou topo descendente, CSNA, a Vale, algo semelhante que aconteceu aqui também, ó. Subiu, caiu forte,
perdeu essa mínima, subiu um pouco, se aproximou da média topo descendente. Então a última informação que ficou é de se ter algo para baixo, que é essa expectativa. Muda logicamente se voltar para cima dos 115,75. E aí, falando de Vale 3, terminou a semana em leve alta, 0,4%, mas ainda dentro de uma tendência de baixa. Então a minha interpretação é o seguinte: tendência de baixa desde quando fez essa mínima aqui, ó, já um pouquinho mais para cima, colocando aqui no lugar correto. Desde quando fez essa mínima, isso aqui é um processo de correção. Pode até ter uma semana de alta, mas ainda vai ficar a expectativa de poder ter algo mais para baixo, inclusive pelo gráfico mensal, que é isso, né? De poder escorregar para a região de 67 aqui, ó, 67,40. É o que eu falei até no minério. Enquanto no mercado não gerar nada diferente do que temos aqui, pelo gráfico mensal, a expectativa é de poder escorregar para a região de 67,40. Desta forma, a prioridade seria um pouco mais para as operações aí na ponta vendedora. Como eu falei, no gráfico diário ela gerou um topo descendente, igual lá no gráfico do minério, gerou um topo descendente aqui, aumentando a probabilidade de poder ter algo para baixo. Fechamento em 75,40, levemente abaixo do gap, da máxima do gap aqui. Então a perda da mínima desse candle aumenta mais ainda a chance da Vale continuar o seu movimento de queda. Para mudar essa expectativa, precisa romper essa máxima de 78,22. Por enquanto não observo, dentro da minha metodologia, um cenário favorável para abrir compra em Vale 3. Desculpa mais uma vez, vamos falar aqui agora dos índices. Consumo primeiramente. Consumo. Tivemos uma semana muito boa, está tendo um gráfico semanal, semana muito boa, alta forte de 5,8% praticamente. A tendência ainda é de baixa, mas observe que a forma como começou o movimento de correção aqui foi mais forte do que foi esse aqui, ó. Então essa semana já superou duas máximas anteriores, criando uma chance maior de poder testar os próximos níveis de resistência, como primeiramente aqui na faixa dos 3.260, seguido de 3.350. Então é a zona de resistência em conjunto com a média móvel exponencial de 13 períodos, que seria o caminho mais provável, sempre trabalhando em probabilidade. Aí, falando de probabilidade, a gente dá uma olhada no setor ali e tenta buscar algumas oportunidades dentro desse setor de consumo, principalmente após algum processo de correção em ativos que já geraram um movimento mais longo para cima. Igual aqui no gráfico diário do consumo, se acontecer que no decorrer da semana algo assim, ó, tende a trazer oportunidades aí dentro do setor para operações na ponta compradora nessa próxima semana. Então, ficar atento. Imob, até cheguei a comentar isso aqui no perfil da W3 e também coloquei no meu perfil aqui no Instagram, o Dalto Vieira, falando quais os setores que ficaram com uma expectativa mais positiva de curto prazo após essa última semana. E aqui, olhando então para o outro setor que ficou positivo na semana, ficou bem na semana, foi o imobiliário. Olha o tamanho desse movimento de alta no gráfico diário, no gráfico semanal. Deixa eu colocar o gráfico semanal lá de cá. Olha o tamanho do movimento de subida, só que já chegando mais próximo da resistência, diferentemente lá do consumo que tem aí no espaço. Aqui a resistência mais relevante pela frente vai ficar na faixa 681 e depois na faixa 691. Então esse é, vamos dizer assim, o teto principal que pode bater e ter dificuldade para ultrapassar. O fato é, corrigiu, torna-se interessante para a entrada. Igual a gente fez uma entrada em MRV3 e foi muito bem sucedida. Então essa entrada que a gente fez em MRV3, entrada de swing trade, foi muito bem sucedida. A gente teve várias operações muito boas que foram encerradas no objetivo no decorrer dessa última semana. Isso tudo aqui, ó, a gente identificando novas oportunidades no decorrer dessa próxima semana. A gente já tem umas 5 posições em aberto ainda já para essa próxima semana. A gente vai comentar aqui, eu vou comentar aqui dentro do aplicativo DV Invest. Está disponível aí via app.dvinvest.com.br ou pelo seu celular. Você pode acessar pelo seu iOS, pelo Android, enfim, o celular que você tiver, o sistema operacional que você tiver aí, ou mesmo pelo seu MacBook, ou você acessar também pelo seu desktop aí, Windows. Você pode acessar pelo navegador para usufruir aí de todas as recomendações que a gente passa, além das carteiras recomendadas. Então, de maneira geral, imobiliário bem. Ideal que aconteça alguma correção, mas a expectativa é de se ter algo mais para cima, buscando a região que eu já comentei de resistência aí, a região desde lá do patamar dos 680, que está aqui a média, até a região pelo menos de 691 a 700.
Desculpa mais uma vez, vamos falar aqui agora do IEX, setor aí de energia, o índice de energia. Esses índices estão listados na B3, tá? É uma média de vários, do comportamento, é um comportamento médio de vários ativos dentro desse setor. IEX aqui tem um gráfico diário também em recuperação, mas ainda em tendência de baixa, que bateu no nível de resistência e pode gerar o quê? Um topo descendente e voltar a ter algo para baixo, olhando ali pelo gráfico diário. Olhando por um gráfico semanal, deixa eu deixar aqui diário mesmo, semanal, olhar aqui para o lado mesmo. Semanal está dando uma bagunçada em cima dessa região aqui, mas enquanto não voltar ali para cima desse nível aqui assim, ó, região na faixa dos 80.520 até um patamar de 80.785, enquanto não voltar para cima disso, ainda fica com viés mais negativo dentro do setor de energia, ou seja, de ficar até um pouco mais lateralizado, travado. Mas ficar atento aqui nessa próxima semana. Topo aqui descendente, confirmação do topo, perda da mínima do candle que gerar o topo, algo assim, ó. Faz isso aqui, depois perde a mínima, aumentará a probabilidade de queda do setor de energia, mantendo sua tendência de baixa de curto a médio prazo. IFNC, setor financeiro. Setor financeiro. Gráfico diário, temos uma subida testando a média, tendência de baixa. Então, olha, observe como foi bem mais fraco. A subida aqui de 0,66% ainda não conseguiu quebrar a sequência de máximas descendentes. Superando a máxima dessa semana, 9.544, aumentará a chance de ter um repique de alta da tendência atual de baixa. No setor financeiro tem os bancos, tem B3, enfim, tem outros ativos aqui dentro do setor financeiro. Aqui nós temos uma zona de resistência importante para uma recuperação, que é na faixa dos 9.618 e depois 9.766. Zona de resistência, bateu aqui até a média, é uma região onde pode parar de subir e começar a cair. Mas por enquanto, começou aqui um processo de recuperação para ganhar um pouco mais relevância, precisa voltar pelo menos para cima da média. Enquanto não fizer isso, perda da mínima do candle da sexta-feira, que é de 9.420, reforça a chance de ter algo para baixo dentro do setor. Vou falar aqui daqui a pouco sobre BBDC4 e SAMB11 aí dentro desse setor. E por último, material, o setor de material, que aí a gente está falando de siderurgia, de mineração, enfim, papel e celulose. Então o setor ficou mal na semana, ainda fechou de forma negativa a semana, igual lá, o minério fechou negativo, 1,06% a semana, segue dentro de um viés mais de baixa, sem nenhum sinal de alta. Pegando aqui um gráfico mensal, está dando um movimento de baixa, está dando uma tendência aqui de baixa, sem nenhum sinal ainda de recuperação. A expectativa é que possa escorregar um pouquinho mais para baixo dentro do setor, o que está representando o comportamento médio dentro do setor, que tem Vale, Uzi Minas, GGBR4, CSNA3. E olhando aqui para um gráfico diário, observe que bate também na média, não consegue ganhar força, a perda da mínima desse último candle reforça a chance de queda, ou seja, de manter seus topos descendentes. Gerou até um fundo no mesmo nível do fundo anterior, mas por enquanto o viés é mais de baixa para o índice de materiais. Indo aqui agora para falar das ações, a BRFS3 está em tendência de alta no gráfico diário, falando um pouco mais de operações aí de swing trade. Está em tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes. Recuo do preço em nível de topo anterior, ou aqui mesmo, ficar um pouco mais lateral, gerar pivô de alta, possibilidade de abrir compra de swing trade. O ideal que seria mais próximo da média for a sinalização de entrada, de fundo. Mais interessante seria porque está em tendência de alta no gráfico diário, está em tendência de alta no gráfico semanal. O que vai ser importante para essa próxima semana? Não mais voltar para baixo da média móvel de 13 períodos, ficar acima da média móvel de 13 períodos, que nesse momento está na faixa dos 15 reais. Então é importante para o ativo manter-se acima dessa região dos 15,25 até os 15 reais, zona de suporte para esse papel, máxima desse topo aqui 15,30. Então tudo isso aqui tende a funcionar como um patamar de suporte de 15,30 até os 15 reais, zona de suporte mais relevante e que pode inclusive trazer oportunidade de entrada caso retorne nessa faixa de preço. Cielo fechou muito bem a sexta-feira com alta de 5,13%, saindo de todo um processo aqui de zona de resistência e indefinição, um movimento muito lateral, criando expectativa de poder ter algo mais para cima. E esse algo mais para cima, onde é que pode ir esse algo mais para cima, Dalton? Pegando aqui, ó, até mesmo a projeção que era uma projeção anterior
do Fibonacci em cima de Cielo, que é essa aqui, ó, esse pivô de alta que ela montou. Ela tinha a primeira projeção em 408, observe que ela bateu nessa projeção, que costuma funcionar como resistência, faz um processo de correção e está vindo aqui novamente para subir. Pegando essa primeira projeção, pegando a primeira projeção aqui, arrastando o gráfico para baixo, para ver a segunda projeção, 494. Então, tem expectativa aí positiva. Agora, fazendo uma nova projeção desse novo pivô, uma projeção alternada desse novo pivô, vou pegar aqui novamente o Fibonacci alternado, que é isso aqui, ó. Vou pegar até dessa mínima aqui. 448 é a próxima projeção. Então tem 448, uma projeção aqui mais curta, e a próxima 494. Então, um ativo dentro de uma expectativa mais positiva de tendência de alta no gráfico semanal, diário, e, consequentemente, dentro desse contexto, correções que possam vir após esse candle aqui, movimento de baixa, teste dessas zonas de suporte de topos anteriores na região ali na faixa dos 404, até aceitável a região ali dos em torno ali de 4,04 até os 3,95, zona de suporte que pode trazer oportunidade de entrada nesse ativo. Quem já está comprado, coloca o stop abaixo da mínima desse último candle aqui da sexta-feira, em 3,89, estaria bem posicionado. Após Cielo, eu vou falar de City 3, setor imobiliário, que terminou aqui a semana em boa alta. Vou trazer o gráfico aqui novamente para cima. Em boa alta, caminhando para buscar as suas próximas resistências desses 4 fundos anteriores aqui, mais perto ali dos 13, um pouco acima dos 13, mais perto dos 13,20 a 13,35. Então, é um ativo que retomou aqui basicamente uma tendência de alta pelo gráfico diário, que se acontecer sinalizações de alta acima da região ali dos 12,30, será muito bem-vindo para buscar a operação de compra no decorrer da semana em City 3. Multi 3 da mesma forma, a gente tem aí uma possibilidade de se buscar entrada depois que gerar correção. A tendência do gráfico diário foi retomada aqui para cima, bateu na resistência, tem um candle de definição, o candle de reversão, quem está comprado tem a possibilidade de trabalhar com stop de proteção de lucro abaixo da mínima da sexta, em 24 e 26. Quem está de fora, que é o meu caso, aguardaria algum processo de correção. Tá? Então, de se ter aí algo maior para cima. Lembrando, em relação aí a Multi 3, ativo que, se acontecer aqui a correção e o suporte, ela voltar ali na fase de suporte dos 23,64, 23,35, tende a trazer oportunidade de entrada. E se isso acontecer, comentaria aqui dentro do aplicativo DV Invest, recomendarei lá, e logicamente a gente sempre comenta na análise de fechamento do pregão as posições que a gente tem abertas, as recomendações que foram feitas, as operações que foram encerradas, se deu certo, se deu errado. Se deu errado, a gente sempre mostra o percentual da perda, o que isso representou no capital total. Então, não esconde aqui nenhuma operação que dá certo nem que dá errado, tá? Ou seja, a gente mostra qualquer que seja a operação, não potencializa, não só fala das operações que deram certo. Então, acompanha aí, isso a gente já faz eu já faço isso aqui desde agosto de 2010. Sorry. Indo aqui para falar de HPV3, mais um ativo que precisa de uma correção. Tá começando a correção, 4,37% de queda na sexta-feira, anulou a tendência de baixa, superou 2 topos importantes. No decorrer dessa próxima semana, sinalizações de alta aqui mais próximo da média dessa região de topo anterior, ou seja, um patamar ali na faixa de 6,15 até uns R$6 no número redondo, seria bem-vindo para tentar pegar um processo de subida do gráfico semanal que também é contra a tendência. Também é contra a tendência aí nessa ação, ou seja, tendência de baixa bem longa, o movimento foi bem longo para baixo, mas a forma como começou forte aqui, cria-se uma chance maior, aumenta-se essa chance de poder caminhar para uma média móvel de 13 períodos. Por esse motivo, dá para ficar atento aí no retorno do preço para tentar pegar uma sinalização de entrada mais próxima ali dos R$6 e tentando pegar um movimento de subida até a região de resistência ali de um topo anterior na faixa de 7,15 a 7,40, que passa ali uma média de prazo maior que a média móvel de 13 períodos do gráfico semanal em 7,33. TOTS 3, ação que também está no processo de correção, gerou um candle forte de baixa, um engolfo de baixa. Podemos aqui também falar de Estrela da Noite, candle pequeno ali acima do corpo grande anterior e aí um candle grande de baixa, que aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Suporte imediato
em 24,87, topo anterior. Depois disso, média móvel 24,57, na região depois dos 24,25. Então essa região inteira aqui, ó, tende a funcionar como um patamar de suporte. Caso não deslanche muito para baixo, tiver mais ali pelo menos mais uns 2 candles, animaria de arriscar alguma operação de compra em cima de TOTS 3 de swing trade no decorrer dessa semana. É importante ressaltar que ela perdeu força em nível de resistência, o que era um suporte, fundo anterior, e mais um gap de baixo, o que é que isso aqui é a mudança de polaridade virando resistência, e aqui o gap já é uma resistência natural, bateu lá e gerou o sinal de perda de força e de topo no gráfico diário. Mas mantendo um viés um pouquinho mais positivo pelo gráfico diário, lembrando que o semanal ainda a tendência é de baixa. Seguindo aqui para falar de BBDC4, que está fraco ainda para subir, tendência de baixa, bateu aqui na média, foi forte para baixo, de novo está batendo na média, perda da mínima do candle dessa sexta-feira, reforça a chance de poder ter algo mais para baixo. O gráfico semanal também perdeu o nível de suporte aqui, ó, segue. Agora está em cima desse nível. Para gerar algum sinal de alta, precisa superar a máxima dessa última semana, 17,64. Que ainda não está claro. Ou seja, dela fazer isso. Perdeu força justamente no gap de baixo, na faixa de 17,58 e média móvel exponencial de 13 períodos. SAMB 11. Ação que também está bem fraca. Olha só, o BOV conseguiu gerar ali um processo de recuperação, mas olha a SAMB 11, está aqui de lado. Fez ali um martelo, superou a máxima desse martelo e não está andando, está aqui de lado. Quando você opera contra a tendência, você tem esse risco de vou comprar contra a tendência esse martelo aqui, aí o mercado não anda, ele corrige, mas ele corrige lateralmente, a correção no tempo, em vez de fazer uma correção no preço e buscar a média. Eu ficaria nesse ativo mais atento aqui à venda. Se essa ação tentou subir aqui, bateu ali na média, gerou sinal de baixo, ficaria mais interessado em abrir venda em SAMB 11 a favor da tendência de baixa. Depois de SAMB 11, tem aqui para falar de Uzi Minas, o ZIN 5, que já gerou o sinal de baixo. Igual a Vale 3, gerou um sinal de baixo, fechou abaixo do gap, aumentando a probabilidade de queda, perda da mínima do candle de sexta-feira, 8,61, seria um dos sinais de saída para quem está comprado, já seria sinal de saída aqui. E aumentando a chance de poder ter algo mais para baixo, suporte imediato, primeiramente na faixa ali de R$ 8,50 a R$ 8,42, depois disso na casa de R$ 8,23. E CCRO3, que também gerou um topaço no gráfico diário, um topo forte lá na média, aumentando a chance, fechamento inclusive para baixo, toda essa região aqui, que era no suporte, já tinha vindo para baixo, volta para cima, agora volta para baixo, ele só fechou uma vez acima dessa região, já volta para baixo, então cria uma chance maior de poder caminhar aí para baixo do suporte imediato do 0,4, mas principalmente do fundo aqui anterior em R$ 11,86. Então, de maneira geral, segue com viés mais negativo. E lembrando, se ela oscilar para baixo dos 11,72 ali no gráfico semanal, a tendência também pelo gráfico semanal será de baixa, caminhando para buscar uma região mais em torno ali dos R$ 11,20. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Mais completo aí com índices, com vários índices, com bolsa americana, com petróleo, com minério. Falando aí também de 12 ações, de possíveis oportunidades. Acompanhe de perto o aplicativo DV Invest aqui do meu lado, o aplicativo DV Invest. No decorrer dessa semana a gente está bem mais ativo na questão das operações de swing trade. Fique antenado e inclusive acompanhando pela web, né, pelo app.dvinvest.com.br. Deixe seu comentário, peça, ativa aí que você quer que a gente comente na próxima análise de fechamento pregão e lembre-se de deixar seu like, seu joinha, isso nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Grande abraço, uma excelente semana para você.